Ainda falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né, que todas tinham um cenário. Qual era o cenário de Laodiceia? O cenário de Laodiceia é o cenário da igreja de hoje, porque diz que é a última igreja do Apocalipse é a de Laodiceia. E nós estamos vivendo nessa época, por quê? Porque o cenário da igreja de Laodiceia era uma igreja de influência, de prosperidade, o comércio, a manufatura, a medicina, tudo fazia parte daquela cidade rica, uma cidade estrategicamente localizada na conexão de rodovia mais importante da região. A estrada de Pérgamo e Sardes cruzava-se leste a oeste. Ela situava-se num vale fértil, o Vale dos Licos, né? Formava um todo, juntamente com Herápolis e Colossos. Era o eixo político judicial do continente. Judicialmente, politicamente, era famosa naquela. Laodiceia foi destruída no ano 60 depois de Cristo e ela não quis a ajuda do governo. E muito pelo contrário, as cidades adjacentes que sofreram atingida pelo sismo, Laodiceia ainda ajudou essa cidade, de tão rica que Laodiceia era, tão popularmente rica. Laodiceia era o centro financeiro daquela época da parte do mundo. Grandes somas em ouro, prata, moeda se passavam por ali. Né? Mercadores, homens de negócio de todos os lugares, eles vinham em busca de financiamento aos projetos e empreendimentos. Né? Ela era importante pelo seu centro de produção. O mais famoso era a sua lã preta e sofisticada, que era mais famoso naquela época. Né? Ela quem ditava moda. Lá tinha os famosos centros médicos. A sua escola era a melhor escola de medicina naquela época. Uma das suas especialidades é a oftalmologia. Por isso que uma das cartas Jesus fala sobre ungir os olhos para que veja. Por que Jesus fez? Por que ungir os olhos para que veja? Por causa disso, se referindo que não adiantava ele ser importante nessa área, cuidar dos olhos, ele ser importante na área desses cuidados, né, de ser referência, se eles não enxergavam. Era sobre isso, porque eles eram importantes na oftalmologia. Por isso Jesus se referiu aos olhos. Está lá em Apocalipse 3, 18 e 19, onde Jesus se refere a colírio para ungir os olhos para que veja. Sobre o remetente, Jesus inicia a carta se referindo ao Amém. Está escrito lá, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém. É a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, 14. Jesus começa essa carta se apresentando a eles que ele era o Amém. Né? Ele se revelava para que ele pudesse sacudir Laodiceia da sua letargia. O que acontece? Estamos vendo como estamos hoje, a igreja numa letargia tremenda, uma igreja rica, onde tem tudo, nunca se viram tantos cultos, tantos eventos em estádio, ginásio, pessoas viajando para outras cidades, para ir eventos cheios de tanta unção, mas não há poder, porque a unção não passa ali do chão do evento, não passa de emoção. A unção não passa de emoção, não tem uma sinceridade, uma busca com o amém, que é Jesus. O amém que Jesus se refere que ele é a verdade, né? Que as suas verdades são absolutas, são imutáveis. Ele é a personificação da verdade. Tudo que ele diz se cumprirá, se cumpriu e se cumprirá. Porque Jesus é testemunha fiel e verdadeira. É um grande golpe da igreja quando chegar na presença e receber apartai de mim, praticador de iniquidade, nunca vos conhecer. Porque Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira, né? É ele que testifica. Não adianta nada a igreja de hoje estar no escondido, fazendo aquilo que quer e parecer que é o que não é. Jesus é testemunha fiel e verdadeira. Ele é o juiz, o advogado e a testemunha. Nada vai passar para essa testemunha fiel e verdadeira que é Jesus Cristo. Nada vai se passar escondido. Nenhuma desculpa, nada, nenhuma mentira, nada vai ficar escondido. Ele é testemunha fiel e verdadeira desta igreja. Os crentes de Laodiceia se viam como os crentes de hoje, né? Se veem como os ricos, opulentos e não necessitando de coisa nenhuma. Mas Jesus diz: vocês são insignificantes, pobres, miseráveis, cegos e nu. Não adianta ter suas faculdades de oftalmologia, ser referência na oftalmologia, mas ser cego, miserável. Não adianta ter suas lãs pretas, famosas. Não adianta ter suas indústrias, ditar moda, se vocês não passam de miseráveis, cegos e nus. Pobres. Não adianta vocês ser ricos de tesouros, de moedas, de comércio, se vocês são pobres. Então Jesus vai na dor de cada igreja, Deus vai na necessidade de cada igreja. Não adianta você se achar que está servindo a Deus, que está fazendo tudo pro próximo, se aquilo que Jesus mandou fazer, na verdade, você não faz. Faz pro homem ver, não faz aquilo que ele mandou fazer no secreto. Então temos que analisar nossas atitudes. Não adianta fazermos obras de caridade se na verdade estamos fazendo isso para nossa própria satisfação, para o nosso ego, para o nosso emocional, para sentirmos que somos alguma coisa. Na verdade, não passamos de miseráveis, cegos e nus, pobres. A igreja de Laodiceia, assim como a igreja de hoje, tem que se lembrar que Jesus é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira do Apocalipse. As outras igrejas receberam congratulação do Senhor, mas a igreja de Laodiceia achava que ia receber congratulação pela sua distribuição de riqueza, pela ajuda que dava
por ajudar outras cidades com seus tesouros, com as suas medicinas, as suas indústrias. Só que foi a única igreja que não recebeu nenhuma congratulação. Nenhuma foi Laodiceia. E é justamente essa igreja que temos, uma igreja orgulhosa, confiante, enganada. Ao invés de elogio, só recebe silêncio, condenação. Ao invés de elogio, apenas reprimenda. Foi a única igreja que não recebeu nenhum elogio. Muito pelo contrário, reprimenda. És miserável, pobre, cega. Essa é a Laodiceia de hoje, essa igreja que está cheia de cursos, religiosidade, regra, passos profético para isso, profético para aquilo, como conseguir isso, como conseguir aquilo, e tesouro no céu, nada. Se vê a internet cheia de cursos disso, cursos daquilo, oração da madrugada, oração de não sei o que, mais tanta coisa, cultos no estádio, cursos e evento, mas não passa de apenas lugar onde se vende o Evangelho de Jesus, onde se vende a graça de Cristo, não passa de mornidão, né, que isso adoece Jesus, a mornidão, não é nem quente nem frio, muitas das vezes desviando, como Deus disse para mim no monte. Essa igreja de hoje está doente, está desviando a minha verdadeira igreja de mim, porque Jesus, Deus não se permite congregar, Deus não se permite ser preso a quatro paredes, a templos. Deus se permite estar preso em nossa vivência, no nosso coração. Nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Nós, congregados em pessoas, corações, nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Que Laodiceia eram pessoas em 7 cidades, num caminho onde tinha 7 cidades, as pessoas congregando. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós. É melhor você não ser crente do que ser um crente morno. Adoecer Jesus.